Fala galera, beleza? Professor Werley aqui com o nosso laboratório de redação. Na última aula eu trabalhei com vocês esses elementos aqui. Falamos sobre a leitura da coletânea. Até deixei uma atividade. E aí, realizaram? Fizeram aquela leitura? Não fez? Vai lá e faça. Faça essa leitura, faça essas anotações, porque são caminhos que vão fazer você alcançar a nota 1000. Ok? Falamos sobre o projeto de texto, que não é simplesmente você chegar e escrever uma redação. Não, você precisa ali criar com frases curtas para que você alcance depois ideias para escrever o seu texto. Falamos sobre o projeto de texto, falamos sobre a leitura da proposta de redação utilizando a tempestade de ideias e falamos sobre o rascunho. Volto a dizer, rascunho, joga aquilo que você escreveu, olhando alguns erros para a sua folha definitiva. Não vá fazer outra redação. Perfeito? Foi o que nós trabalhamos na aula 3. Espero que as atividades foram feitas por vocês. Ok? Hoje nós vamos falar sobre o parágrafo da introdução. A primeira parte da sua redação. Falar sobre a contextualização. Vamos falar sobre tema e tese. E vamos falar sobre antecipação argumentativa. Perfeito? Vamos lá então. Olha esse tema. Olha o texto. Percebe-se que, no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido. Lembra que eu falei com vocês que a problemática aqui é que o cara já começou com o tema? Calma, vá devagar. Antes de iniciar o tema, você precisa contextualizar, pegar alguma área que tem a ver com aquele tema. Olha como que o texto vai ficar agora. É o mesmo texto, mas utilizei uma contextualização. Olha, sobre a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Aí eu começo. No entanto, percebes que no Brasil... Olha a diferença de eu começar um texto desta forma. Percebe que no Brasil um texto direto, até mesmo cansativos. O que o cara está falando? E agora começar com a contextualização. Nesse caso aqui, filosófica. O cara utiliza um texto, utiliza ali o teórico São Tomás de Aquino, ok? E apresenta posteriormente o tema. Perceba que quando eu uso a contextualização, eu posso utilizar depois como uma crítica. São Tomás de Aquino diz o seguinte, que todos os indivíduos possuem o mesmo direito, possuem a mesma importância. Então, se alguém está passando por um problema, esse direito não está sendo levado em consideração. Ok? Então, contextualizar é você apresentar algo antes de começar o seu texto. Nós vamos mostrar as estratégias para isso. O que é contextualizar? Como que eu vou fazer? Primeiramente, é uma frase curta. Ela precisa ser expositiva e ela vai ter uma área do conhecimento. Essa frase curta vai ser um período. Lembra do período que você estudou na aula de gramática? Começa com a letra maiúscula e termina com a pontuação. É isso mesmo. É apenas um período. Por quê, professor? Por que você está falando que é uma frase curta? Já vi redação? Vou colocar um exemplo. Eu tenho uma redação sobre depressão. O problema da depressão na sociedade brasileira. Aí o aluno ele é acostumado gosta da série Os 13 Porquês. Beleza, vou colocar os 13 porquês. Sabe o que ele faz na introdução? Ele resume aquela série todinha em 10 linhas. Então, ele não vai ter espaço nem para apresentar a tese e nem para apresentar ali a problemática que ele quer trabalhar. Então, meus queridos, que é o tema. Então, preste bem atenção. Precisa ser uma frase curta, expositiva, porque você só vai apresentar um determinado conceito antes de trabalhar o seu tema propriamente dito, e essa frase curta expositiva, ela vai ser de alguma área do conhecimento, e nós vamos trabalhar com vocês essas áreas. Não estou falando, vou passar para vocês aqui 4 ou 5 exemplos, mas não são somente estes. Você pode trabalhar vários. A lista é grande. E você vai escolher aquela que melhor vai te auxiliar na argumentação. Perfeito? Vamos lá então. Alguns alunos gostam de utilizar base histórica. Eu lembro da aula do professor de história, que ele falou sobre determinado assunto, então eu vou começar esse tema com isso aí. Perfeito, por quê? Deve-se procurar na história uma relação direta com o tema proposto.
ainda que esse seja contemporâneo. Por quê? Às vezes você pegar algo lá da Idade Média e vai trabalhar algo contemporâneo, sim, eu posso utilizar. Exemplo para vocês, eu posso trabalhar sobre discurso de ódio, já até conversei um pouquinho com vocês sobre isso nas nossas aulas. Discurso de ódio, ele é atual? Não, ele não é atual. Nós temos desde das cantigas. Lembra as cantigas de maldizer e as cantigas de escárnio que você estudou na sua aula de literatura? Ok, quando eu penso nas cantigas de maldizer, as cantigas de escárnio, eu estou fazendo o quê? Uma relação do passado com o presente. Então eu vou mostrar para o meu corretor, para o leitor da minha redação, que o meu tema ele é algo que ele é temporal, ele está desde o passado e não foi tratado naquele período e eu preciso tratar agora, para que gerações futuras não sofram com a mesma problemática. Perfeito, é isso que eu vou trabalhar com base histórica. Olha um exemplo aqui, aumentando para vocês. O candidato ele poderia já jogar o texto. Mas ele começa, na antiga polis de Esparta, havia a prática da eugenia, ou seja, a segregação dos denominados imperfeitos, como, por exemplo, os deficientes. Já tentaram aí o que ele quis dizer? Ele vai falar dos surdos, mas ele quis fazer uma abordagem, uma contextualização histórica, para falar para o corretor, fala, meu amigo, não é um problema atual, e eu domino porque eu vou falar da história e o que vem acontecendo até no presente. É apresentar algo que tenha relação com o seu tema. É por isso que muitos gostam de utilizar a base histórica. É parar naquele tema e falar, caramba, em algum momento eu já estudei isso na minha escola. Ensino médio, ensino fundamental, já vi alguma coisa relativa a isso aí. Tem gente que às vezes não gosta de utilizar a base histórica, gosta de fazer com flashes. O que são flashes? Vem de fotografia mesmo. Imagina um ambiente. Pensa o seguinte, imagina um hospital. Se você fosse descrever um hospital, você ia falar o quê? Superlotação, às vezes falta de remédio, com pequenas frases. O que é o flash? Olha só, na primeira oração da introdução, na primeira parte da introdução, o candidato cita algumas palavras-chave que representam aquele tema. Olha esse tema. Como o brasileiro deve lidar com um país em crise? Você já pensou que crise é essa? Começa a fotografar aí. Eu tenho crise financeira, eu tenho crise, questões ambientais. É isso que você tem que fazer no seu texto. Aí o seu texto fica assim, ó, crise econômica, ponto. Ó o flash. Crise política, ponto. Crise ambiental, ponto. Crise de valores. Ok, vou parar por aqui. Professor, mas essa repetição de crise vai descontar ponto? Nesse caso, não. Porque você utilizou de uma forma proposital para enfatizar a sua argumentação. Infelizmente, esse é o contexto da crise que vive, olha que legal, em que sobrevive o brasileiro contemporâneo. Lembra do tema? Ele ia trabalhar sobre, voltando ao tema, como o brasileiro deve lidar com um país em crise. E ele vai apresentando algumas crises que nós enfrentamos. Crise política, crise econômica, crise ambiental, Esses são os problemas em que vive. Olha que legal que ele usa, sobrevive o brasileiro contemporâneo. Ele não começou a redação propriamente falando sobre o tema, mas ele fez uma abordagem para falar, olha, eu vou falar sobre isso. Mas antes de falar, eu quero te situar no tema. Perfeito? Então, flash. O outro que a galera gosta de utilizar também, que é uma estratégia muito bacana, são dados estatísticos. Obviamente, é um pouco mais difícil de se utilizar. Por quê? Você lembrar de um dado, professor, eu posso pegar na coletânea se eu não lembrar nenhum? Nós vamos ter uma aula sobre isso. Eu posso transformar aquele gráfico? Perfeito, você pode utilizar sim. Aumentando para vocês. Pesquisa do IBGE revelam que cerca de 70%, olha que legal, antes de eu começar a falar sobre a questão, no caso desse tema, o analfabetismo funcional, eu vou apresentar para ele uma pesquisa. Olha, as pesquisas do IBGE revelam que cerca de 70% dos brasileiros enquadram-se com maior ou menor grau de intensidade em um dos maiores problemas educacionais do nosso país. 2 pontos, aí ele já joga o tema, o analfabetismo funcional. Ao invés de ele começar a falar, o analfabetismo funcional é um problema. Não, ele apresentou uma pesquisa. Contextualizar é isso. E nós temos também que vocês gostam, os alunos gostam, que é alusões
culturais. Alusões culturais consistem em fazer referências diferenciadas. Filmes, livros, séries, até mesmo músicas, com a finalidade de chamar a atenção do leitor para a importância do tema. Música eu posso utilizar também, professor? Perfeito, você pode utilizar da música, sim. Qual é o melhor? Tem algo assim, o corretor gosta, professor, ele gosta de filosofia. Não, ele gosta de... Não, ele não é questão do gostar. A avaliação vai ser feita se realmente o que você utilizou para contextualizar a sua redação, se tem a ver com o tema. Né? Por exemplo, eu já vi uma redação do aluno falou sobre bullying, ele utilizou a Turma da Mônica. Olha, uma história infantil, mas ele falou, e se você pensar bem, quem na Turma da Mônica sofre o bullying? Todos. Cascão, Cebolinha, a Magali. Olha que legal, como que ele trabalha isso aí. É contextualizar, é fazer referência. Tem um exemplo aqui da cantora Pitty, do tema do ano retrasado. Aumentando para vocês. A obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias que finda por influenciar o comportamento dos indivíduos. Olha que legal, ao invés de começar o texto falando sobre a manipulação do comportamento dos usuários na internet, ele fala o seguinte, não, isso aí não é um tema agora não, tem até música falando sobre isso. Tem? Sim, aqui, meu corretor. Admirável Chip Novo. Poderia colocar série, poderia colocar citações, mas eu fiz alusão a essa música da cantora Pitty. Perfeito, um texto bacana, texto de redação nota 1000, tá? Trecho de redação nota 1000. Ok? Posso colocar filme também, professor? Posso, mostrando para vocês mais um exemplo aqui, ó. Aumentando aqui, a sociedade distópica retratada no longa-metragem Matrix. Posso usar até mesmo o filme? Sim. Era controlada por uma inteligência artificial que ocasionava a ilusão de livre-arbítrio das pessoas, a qual era erroneamente interpretada como decisão inerente ao ser humano. Ele usou a série Matrix para ilustrar algo relativo à manipulação. Ao invés de ir direto falar sobre a manipulação do comportamento dos usuários, não. Ele fala, isso aí não é só aqui no Brasil. Nós temos também isso em séries e filmes. No caso aqui, nós temos o Matrix. Pô, professor, mas aquilo ali está na ficção, eu posso? Aí você vai usar, olha, para além da ficção, aí você vai falar, ó, na realidade também temos a mesma ideia que foram trabalhada no filme. Ok? Outra estratégia, são várias, eu falei com vocês que a lista é enorme. A outra estratégia que temos é as citações, que é você pegar trechos de livros, né, de leis, de filósofos, com a finalidade também de chamar a atenção para o tema. Quando falamos em citação, nós pensamos na citação direta e indireta. A dica que eu dou a vocês é usar sempre a citação indireta. Por que, professor, citação indireta? Vou dar um exemplo aqui. Olha o que o candidato utilizou. Uma redação também, nota 1000. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Será que realmente é isso que está na Constituição? Não. Ele trabalhou ali com suas próprias palavras. Então ele utilizou da citação indireta. Por quê? Se ele utilizasse a citação direta, ele teria que colocar realmente, literalmente, o que estava na Constituição, entre aspas. Às vezes você pode esquecer alguma coisa e você pode ser penalizado por isso. Exemplo de citação direta. Olha esse texto. Também uma redação nota 1000. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Colocou entre aspas. Perfeito. Usou uma citação direta. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Olha que legal. Então ela utilizou sim uma citação direta aqui, prof. Mas o candidato foi feliz porque realmente sabia o que ele diz, literalmente jogou ali. Não modificou nada. Mas se você tem alguma dúvida, você modifica. Você poderia ter colocado, né? Em uma de suas falas,
Albert Einstein defendia que era mais fácil, né, desintegrar um átomo. Tranquilo, você pode falar com as suas palavras. Perfeito? E nós temos aqui agora a nossa tese. A tese é uma opinião a respeito de um determinado tema. Ela precisa estar bem relacionada com o tema e precisa ter juízo de valor. Prof, nunca ouvi falar sobre juízo de valor. Vou explicar para vocês. Para você pensar na tese, você tem que pensar o seguinte: o que eu penso sobre isso? Ou quem ou o que causa a problemática? Repetindo, que eu penso sobre isso? Ou quem ou o que causa a problemática. Pensando nisso aí, você vai dar uma resposta. E essa resposta ela precisa ter uma palavra com juízo de valor. Palavra com juízo de valor mostra o seu posicionamento, a sua crítica. Lembrando que toda redação do Enem, você precisa resolver um problema. Simplesmente você vai resolver ali um problema. Ok? Nós temos algumas palavras. Cultural, degradante. Vou mostrar para vocês um exemplo bem prático. Vamos usar a Rayane novamente. Uma Rayane qualquer. Imagina que a Rayane, ela está em um diálogo com o namorado e ela resolve naquele momento para assim, dar um fim no relacionamento. Aí ela vai falar: meu amor, o que há entre nós é um problema cultural. Você é um sujeito degradante. Não venha falar, meu amor, que eu vou ficar atrás de você, porque se isso acontecer, você vai ser denunciado. Eu tentei, mas não sou eu que vou desconstruir o seu pensamento. Todo lugar que você vai e eu preciso ir, isso me desestimula. Porque, meu amor, você é um sujeito desigual. E saber que você está ali, para mim, é um desprestígio. Sabe aquilo que sentimos? Aquilo que era tão próximo, hoje está muito distante. E você fragiliza a minha saúde. É um problema muito grave que impossibilita qualquer chance de ser feliz. Sabe por quê? Você é um sujeito impróprio, imprudente, inadequado, incapaz, incoerente, indiferente daquilo que eu sinto. Então, meu amor, não venha dizer que eu sou ineficiente, mas eu não vou ser negligente ao nosso relacionamento. Ele vai olhar para você e falar: como assim? Será que ele vai ter dúvida de qual é o seu posicionamento, Rayane? Não vai ter dúvida. Tá, queridos? Quando você usa essa palavra com juízo de valor, perceba que eu não falei quase nada, mas só fui usando essa palavra com juízo de valor. Degradante, denunciado, desconstruir. Essas palavras já mostram para mim um determinado posicionamento, uma determinada posição sobre um determinado tema. Se eu tenho ali, eu posso colocar uma negligência familiar, eu posso colocar ali, né, que precisa desconstruir o pensamento da sociedade e assim sucessivamente. São palavras que você precisa utilizar pelo menos 10 dessas e outras que nós vamos apresentar nas nossas aulas, usar no seu texto. Mas você vai gravando, nós vamos mostrar depois estratégias para utilizar, porque aí o seu texto vai ficar um texto dissertativo, mas argumentativo, porque senão o seu texto vai ser simplesmente um texto dissertativo expositivo. Você só vai mostrar o problema e não vai se posicionar. Quando você joga a palavra com juízo de valor, automaticamente você já mostra uma posição. No caso da Rayane, queria terminar o relacionamento. Perfeito? Então, queridos, quando nós falamos em tese, reiterando, nós fazemos a pergunta: o que eu penso sobre isso? Quem ou o que causa a problemática? Notem esse termo: analfabetismo funcional. O que eu penso sobre isso? Pensa aí. Prof, uma ideia que eu peguei de alunos aqui, ó. As séries iniciais, há séculos, sofrem de desvalorização no país. Ponto 2 que nós temos aqui: faltam incentivos às práticas de leitura e escrita no processo educacional. Então eu tenho duas informações, eu poderia ter várias, mas eu tenho duas informações que eu trabalho como tese, como posicionamento. Analfabetismo funcional, o que eu penso sobre isso? Eu penso essa tese 1 e eu penso essa tese 2. Perfeito, é assim que eu vou trabalhar. E eu tenho algumas palavras com juízo de valor. Eu tenho aqui, ó, desvalorização, eu tenho falta de incentivos. O termo falta traz um posicionamento enquanto determinada temática. Olha o outro tema: mobilidade urbana. O que eu penso sobre isso? Quem ou o que causa a problemática?
Primeira coisa, mobilidade urbana, eu penso que o crescimento desordenado dos municípios, olha a palavra com juízo de valor, fragiliza os deslocamentos. É por isso que nós temos o chamado trânsito. Segundo ponto que eu penso, a inadequada, olha a palavra com juízo de valor, gestão das cidades, prejudica a elaboração de políticas públicas. Show! Quando eu trabalho isso aí, queridos, é o meu pensamento sobre mobilidade urbana. Qual é a problemática aqui? O que causa a problemática? Você faz essa pergunta, o que causa a problemática? O que eu penso sobre isso? Você já começa ali a articular a sua tese. Não tem segredo, tá, queridos? Não tem segredo. É o seu posicionamento sobre determinado tema. Corrupção no Brasil. Olha que tema legal. O que eu penso sobre isso? Quem causa a problemática? Aí quando nós falamos em corrupção, logo vai pensar em político. Não, olha só. Mentalidade ou cultura individualista. Cultura individualista, palavra com juízo de valor, que traz um posicionamento. Outro ponto, o incoerente jeitinho brasileiro enquanto valor cultural. Estamos falando de corrupção e eu vou falar sobre a mentalidade, a cultura. Essa é a minha tese. Geralmente nós temos duas respostas para isso. O incoerente jeitinho brasileiro enquanto valor cultural. Só para pensar já na próxima aula, professor, beleza, eu tenho isso aqui para colocar na minha introdução. O que eu faço no meu desenvolvimento? Aí você vai fazer a outra pergunta. Por que você acredita que a cultura individualista, é a culpada da corrupção no Brasil? Você dá um exemplo? É isso que vai para a sua argumentação, no parágrafo do desenvolvimento. Por que você acredita que o incoerente jeitinho brasileiro, enquanto valor cultural, ele faz o quê? Ele alimenta a corrupção no Brasil. O que você pensa sobre isso? Você vai jogar no seu desenvolvimento. Ali é só uma base do que você vai falar. É a sua tese. Perfeito? Nós temos mais uma aqui, ó. Hábitos alimentares. Logo de cara, o que está com vocês aqui, nós temos... O cara começa a redação com a Constituição Federal. E ele já joga a tese. A primeira é o seguinte, a cultura de má alimentação. Ele fala, olha, nós temos um problema de hábitos alimentares. Por quê? Simplesmente porque nós temos uma cultura de má alimentação. Olha a palavra com juízo de valor auxiliando. E nós temos outro aspecto aqui. Ele apresenta que a Constituição diz que todos têm direito à saúde. Se eu tenho um problema alimentar, por conta dos hábitos alimentares... Esse direito não está sendo levado em consideração na prática e apenas na teoria. Olha a minha outra tese, olha o meu outro posicionamento. Perfeito, queridos? Então, nós temos ali, tranquilaço para vocês, a tese. Uma outra estratégia que não é algo obrigatório, não preciso ter no parágrafo, o seu parágrafo precisa ter o tema, a tese e a contextualização. Você pode fazer a antecipação argumentativa. É uma estratégia bacana utilizada por alguns alunos que alcançaram nota 1000. São curtas expressões que devem resumir os seus argumentos. Olha esse exemplo. Diversidade de gênero no Brasil. O cara começa o texto com a República Federativa, ele mostra a tese e aí ele vai fazer uma antecipação em um outro período. Quantos períodos eu tenho aqui? O primeiro período fala a República Federativa do Brasil, vai falando sobre isso aí, vai até solidária. O segundo período, entretanto, os frequentes casos de desrespeito à diversidade já traz para ele o quê? A tese. Eu tenho a diversidade no Brasil. O que você pensa sobre isso? Que há um desrespeito à diversidade. Show! Eu apresento aqui o meu tema e a minha tese. Posteriormente, eu vou apresentar a minha antecipação argumentativa. Eu já vou mostrar para o meu corretor o que eu vou falar no argumento 1 e o que eu vou falar no argumento 2. Essa postura preconceituosa fragiliza, olha a palavra com juízo de valor, fragiliza a dignidade humana dos afetados e possui origens históricas. Automaticamente você pensa o seguinte, que esse aluno, no primeiro desenvolvimento, ele vai trabalhar o que fragiliza a dignidade humana dos afetados, e no segundo desenvolvimento ele vai trabalhar o que possui origem histórica. Perfeito. Então eu já tenho ali mais ou menos a ideia do que eu vou trabalhar nos meus outros parágrafos. É por isso que nós chamamos de antecipação argumentativa. Olha um exemplo de redação nota 1000.
Esse exemplo aqui, o candidato ele não utilizou somente a antecipação dos argumentos do parágrafo de desenvolvimento. Aqui ele já falou um pouquinho quem pode resolver. Ele joga problema. Vamos ler. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Contextualização. Ponto. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentaram esse direito na prática. Ponto. Segundo período. Agora, para o terceiro período, uma antecipação. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é a medida que se impõe. Olha que bacana. Então, ele já mostra aqui que ele vai trabalhar ou no desenvolvimento, como também na conclusão, que é necessário ter um diálogo entre sociedade e o Estado. Então, meus amigos, quando nós falamos em antecipação argumentativa, tem algumas estratégias. Isso aqui não é engessado. É uma forma que eu coloquei para você utilizar. Usou a contextualização, você fez o tema e a tese, aí você pode começar, com efeito, para que alguma coisa, você faz a retomada do tema ou da contextualização, seja desconstruído ou desconstruída, há de ser, aí você joga uma problemática, que é o argumento 1 e o argumento 2. Ou seja, para que o preconceito linguístico seja desconstruído na população, há de ser levado em consideração o que é trabalhado nas escolas, o que é trabalhado hoje na sociedade. Argumento 1 e o argumento 2. Ou você pode trabalhar com efeito para que a aceitação, por exemplo, alguma coisa seja incentivada. Aceitação o quê? Aceitação linguística, no caso de um tema voltado para preconceito linguístico, há de ser ter um diálogo entre Estado e escolas. Como que o Estado vai trabalhar com isso? Como que as escolas vão trabalhar com esses aspectos? Então, são estratégias que não são engessadas. É apenas um caminho que você pode utilizar. Vamos para um exemplo. Redação nota 1000 do ano passado. Democratização do acesso ao cinema. O que ele usa? Ele começa logo com a contextualização. Apresenta o filme Hollywood, narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Perfeito, ele vai mostrando aquilo ali. Depois ele apresenta o quê? O tema e a tese, de maneira análoga à história fictícia. A questão da democratização do acesso ao cinema, ele vai mostrando isso aí para o corretor. O que ele quer trabalhar? E ele usa o seguinte, palavra exclusão, a palavra vulnerável, são palavras que contêm um certo juízo de valor e o posicionamento relativo ao tema. Ele para por aqui? Não. Então ele vai lá e joga o que nós chamamos de antecipação argumentativa. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência por parte das empresas. Então ele apresenta dois aspectos. Primeiro, ele apresenta a relação do Estado, ele vai trabalhar no desenvolvimento e, obviamente, vai resolver na conclusão. E a negligência por parte das empresas que trabalham com a sétima arte, ele vai trabalhar em outro aspecto. Contextualização, tema e tese e antecipação argumentativa. São as partes que você precisa colocar no seu texto, no seu parágrafo de introdução. Perfeito, meu aluno? Só para a gente recapitular, nós temos a contextualização, pensar no filme, numa série, algo assim. É interessante você ter um caderno para anotar essas referências. Olha, assisti o filme, anote. Olha, eu vi uma aula do professor de filosofia, faça essa anotação. Depois falamos sobre o tema e tese, seu posicionamento e a palavra que contém juízo de valor. Decore essas palavras e falamos sobre antecipação argumentativa. Prof, e a próxima aula? A próxima aula nós vamos falar sobre o parágrafo do desenvolvimento, aula 5. Iremos retratar o que é o tópico frasal, já ouviram falar disso? Vamos falar sobre a fundamentação e análise crítica, análise do desenvolvimento. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula. Agradeço imensamente a participação de vocês e espero cada um de vocês na próxima aula. Abraços!